Olá, começa agora mais um Construindo aqui na TV Guará. Esse programa é realizado pelo Sinduscon, o Sindicato das Empresas da Construção Civil do Maranhão, e a ADEME, a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário. Aqui você fica por dentro de tudo que movimenta os setores imobiliário e da construção civil, que tem ação direta sobre a vida de toda a população e, claro, da economia do Estado. E quando o assunto é a economia, todos nós sabemos que o país atravessa um momento muito delicado. Com a retração econômica, diversas áreas foram afetadas. Mas como tudo anda de forma bem dinâmica, as empresas se reinventam. E por falar em economia, nós sabemos do potencial do nosso Estado. Por isso, um dos assuntos de hoje é um projeto que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que trata sobre a criação de uma Zona Franca em São Luís. O que isso pode interferir na economia, na geração de empregos e também na produção agrícola, de alimentos e até de tecnologia para a nossa região, você acompanha no nosso programa. Então, sejam bem-vindos. O Construindo começa agora. Você certamente já ouviu falar da Zona Franca de Manaus, pois existe um projeto de lei ainda em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado que trata da implantação de uma Zona Franca em São Luís. Isso mesmo, aqui na nossa capital. Mas esse projeto é diferente do que existe na região norte do país. A proposta é de criação de um exclave aduaneiro, que é voltado para exportação e o uso de matéria-prima local. Essa é uma questão de interesse de todos os setores, da sociedade em geral, porque influencia na geração de empregos, no uso e processamento do que é produzido aqui no estado e abre o mercado para investimento empresarial. E eu estive na sede do comitê do senador Roberto Rocha, que elaborou esse projeto de lei, e conversamos sobre esse assunto que você acompanha a partir de agora. Senador, agora a gente vai falar sobre a Zona Franca, que foi aprovada pela comissão, essa criação da Zona Franca em São Luís. O que vai diferenciar a implantação de uma Zona Franca em São Luís da Zona Franca de Manaus? Basicamente, a diferença é que a Zona Franca de Manaus tem um objetivo e é voltada para o mercado interno, ou seja, você tem um território aduaneiro, um território fiscal, que tem inúmeros incentivos fiscais, no caso da Zona Franca de Manaus, no IPI, no imposto de importação, no imposto de exportação, além do imposto de renda, num rebate de até 75%, e também o PIS, COFINS e PASEP. É claro que isso é um grande estímulo para que as indústrias se instalem na Zona Franca de Manaus, produzem seus produtos, manufaturam e comercializam dentro do Brasil. Isso é que diferencia basicamente do nosso projeto da Zona de Exportação de São Luís. O nosso projeto tira o proveito da vantagem excepcional que a ilha de São Luís tem no Brasil e no mundo, em função de ser uma ilha que tem um tamanho do dobro de Singapura, mais ou menos do tamanho de Hong Kong, quando Hong Kong tem a população do tamanho do estado do Maranhão, e São Luís, com seus 1.400 quilômetros quadrados, tem condição de toda a sua área territorial ser a zona de exportação, a Zona Franca de exportação. Então ela é voltada exclusivamente para exportação. Então isso faz com que São Luís seja um atrativo muito grande, por várias razões. São Luís, como disse, está localizada bem no norte do Brasil e tem uma localização privilegiada perante os mercados internacionais. Está muito próximo do mercado norte-americano, do mercado sul-americano. Se você observar, São Luís... Essa exportação feita via Porto do Itaqui. Isso, São Luís está bem no meio da Alca. Bem no meio da Alca.
São Luís está próximo do mercado europeu, africano, e São Luís está muito próximo do mercado asiático, através do Canal do Panamá. E daqui a um ano e meio, quando concluir a sua ampliação, só vai ter um local no Brasil que vai poder atracar aqueles navios maiores do mundo, que é exatamente São Luís. São Luís, além disso, tem o melhor complexo portuário do Brasil e o segundo melhor do mundo. Para se chegar à Europa, se reduz até muitas horas, dias. Isso. Além disso, São Luís é capital de um estado produtor. Com todo respeito, mas se São Luís fosse capital da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, já seria um atrativo. Mas São Luís é capital do Maranhão, é um estado que tem um potencial muito grande para produzir alimento. O Maranhão é um estado maior que São Paulo, do tamanho da Alemanha, quase do tamanho do Japão. Só que tem 12 bacias hidrográficas, 5.000 quilômetros de rios perenes, tem 60% das águas interiores do Nordeste brasileiro. O Maranhão, então, tem condição de ser um grande produtor. Nós temos toda a logística, a capacidade de ter uma grande produção. Se a gente fizer com que São Luís seja esse esclave aduaneiro, né, que é o nome tecnicamente correto, é esclave que no caso aduaneiro. Seria pioneiro no Brasil. Pioneiro, o Brasil não tem nenhum esclave aduaneiro ainda. Isso já existe previsão no Tratado do Mercosul. Então não adianta aqueles que se opunham ao projeto inicialmente dizer que o Mercosul não vai aceitar porque vai ferir as regras do Tratado do Mercosul. Eu estudei muito esse projeto. Eu tenho há um ano estudado muito isso. E eu fui me debruçar com minha equipe, com a consultoria do Senado, ao que diz o Tratado do Mercosul. Esclave aduaneiro é mais ou menos o oposto do enclave. O Maranhão tem uma economia de enclave. Nós vamos fazer aqui o esclave aduaneiro. No Mercosul só tem na Argentina e no Uruguai. Então a gente vai propor agora para que o Brasil tenha o primeiro esclave aduaneiro em todo o território da ilha de São Luís. E mais, para que São Luís o Maranhão não perca a oportunidade de receber alguns empreendimentos maiores, e no caso de um empreendimento, por exemplo, não ser ambientalmente correto na ilha de São Luís, por ser um ecossistema frágil, nós já estabelecemos a previsão no projeto de que, por decreto presidencial, o presidente da República pode estender os limites do esclave aduaneiro da zona de exportação para o continente. Era justamente isso que eu queria perguntar, senador. No caso, esses estímulos, essa indústria que pode se instalar aqui nessa região, ela vai ter que atender à condição estrutural da capital, ou a capital que tem que atender à condição estrutural da implantação dessa indústria? Não. É óbvio que, com o tempo, nós vamos aqui chegar a um ponto de equilíbrio em que a São Luís vai se dedicar com foco em algumas atividades. Por exemplo, aqui poderá ser um grande parque industrial do mundo de produtos de cibernética, da indústria da cibernética. Né? Nós podemos aqui fazer, na hora que isso aqui estiver instalado, Bianca, das indústrias sustentáveis. Indústrias de negócios ambientalmente corretos, por exemplo, energias renováveis. É óbvio que São Luís vai ter todas as condições de ter indústrias de construção de placas solares, de geradores eólicos, entende? Por quê? Porque o Brasil já dá esse tipo de incentivo. O governo do estado dá, o governo municipal dá, todo mundo está dando. Então, São Luís ele vai terminar se encontrando na busca de negócios ambientalmente corretos. Seja a agroindústria, que também é um negócio muito bom para o Maranhão. Então a gente está falando de um negócio muito grande para São Luís. Senador, o que representa para a economia da capital do Maranhão como um todo a implantação dessas indústrias? Você imagina, né? O que pode representar? Representa uma emancipação total. E de mercado de trabalho? Nós vamos simplesmente deixar de falar de pobreza para falar de riqueza, especialmente em função de uma riqueza natural que Deus nos deu, que é a localização. São Luís está no mapa está na periferia do mapa do Brasil. O Maranhão está na periferia do mapa do Brasil. Piauí também está. Só que o Piauí, dentro do estado, a capital está no meio do mapa do Piauí. E São Luís também está na periferia do mapa do estado do Maranhão. Disso nós temos que tirar vantagem.
Nós não podemos ficar só chorando desvantagem, falando de problema, de miséria o tempo todo. O Maranhão não é um estado pobre, o Maranhão é um estado empobrecido. O Maranhão é um estado rico, injusto e desigual, e com muitos pobres. Por quê? Porque a economia não funciona. Não adianta, o social, ele avança, evolui, cresce junto com o econômico. E a entrevista com o senador Roberto Rocha ainda não terminou. No próximo bloco tem mais. Eu vou só para o intervalo, mas continue aqui na TV Guará. Eu volto já já. O Construindo está de volta e a gente continua com a entrevista com o senador Roberto Rocha. O projeto de lei que trata sobre a criação da Zona Franca em São Luís, com foco na exportação, avança no Senado Federal. Mas o senador falou também sobre os entraves para pôr em prática esse projeto. Ele encontrou impasses como o problema no plano diretor da capital, a lei de zoneamento, que ainda não foi determinado. E a que existe hoje em São Luís é muito antiga. Várias audiências já foram realizadas, mas ainda não se chegou a uma conclusão. É esse o plano diretor, a lei de zoneamento, que garante o desenvolvimento sustentável da cidade, a ocupação dos terrenos e as áreas destinadas para o desenvolvimento da indústria. Continue acompanhando a nossa entrevista. Quando se instala uma indústria em um determinado local, outros setores se desenvolvem ao lado disso, em volta disso. Setores de alimentos, construção de novas casas para receber esses trabalhadores, receber toda essa movimentação de mão de obra. O que isso também vai representar para o empresariado local? Claro, mas tem que saber qual é o empreendimento. Por exemplo, São Luís tem uma indústria de alumínio, a Alumar, há uns 40 anos, não tem uma fábrica de alfinete, uma fábrica de panela. Exporta o lingote de alumínio in natura. São Luís, há décadas, recebe aqui o minério de ferro. Não tem uma fábrica de prego. Então, o maranhense, seja lá do Anjo da Guarda, que está próximo do Porto de Itaqui, ele não é incluído no processo de desenvolvimento. Quando a gente fala de agregar valor, de gerar cadeia produtiva, é para que as pessoas possam estar incluídas nesse processo de desenvolvimento. Paralelamente ao que nós estamos propondo, a gente está estimulando a prefeitura a melhorar o seu baldrame jurídico. São Luís, por exemplo, tem a lei de uso e ocupação do solo de 1992, quando a internet não estava presente na vida das pessoas. Um absurdo total. São Luís tem que modernizar a sua legislação. São Luís tem que trazer para os dias atuais o seu plano diretor. Infelizmente, isso está estancado aí em alguma gaveta de um tecnocrata qualquer. Não consegue a cidade, não adianta a gente fazer esse esforço no Congresso Nacional se a legislação local não tiver atualizada. Então precisa atualizar o plano diretor. Precisa atualizar o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, tá certo? Para que a gente tenha determinado claramente que tipo de empreendimento a gente pode fazer em cada local. Então até para a aprovação desse projeto precisa resolver uma outra situação, que é essa situação da ocupação aqui em São Luís. Sim. Para que a gente possa definitivamente saber o que pode e o que não pode, ter regras claras, para dar segurança jurídica para o empreendedor, entende? O empreendedor precisa disso. Imagina você, o empreendedor de São Luís, o empreendedor do Maranhão, do Brasil, mas o empreendedor de qualquer lugar do mundo precisa muito mais. Não podemos desconhecer que há uma oposição muito forte da bancada do Estado do Amazonas contra esse projeto. Nós temos tido embates e debates acalorados no Senado por conta desse projeto, entendeu? Porque Manaus não quer. Imagina você, depois que tiver pronto esse projeto aqui, qual é a condição que Manaus tem de disputar com São Luís? Nenhuma. As condições logísticas de São Luís são extraordinárias, nenhum lugar do Brasil, entendeu? A Receita Federal lançou uma nota técnica contra meu projeto inicial. Isso aborreceu a nós bastante. Isso nos levou a um debate muito grande com o governo federal. Porque eu estive com a presidente da República, falando meia hora sobre este projeto. Recebi dela uma palavra de apoio, de estímulo e de incentivo. Em que pese isso, em seguida a Receita Federal deu uma nota técnica contra, alegando questões de natureza fiscal. E aí eu fui estudar a questão do Mercosul. Foi aí que a gente caminhou
para um substitutivo, que se chama agora esclave aduaneiro. É um nome tecnicamente difícil, pouco comum, ou totalmente incomum, nem os advogados conhecem. Por quê? Porque não tem ainda no ordenamento jurídico brasileiro. Nós vamos introduzir. Seria o pioneiro, no caso, o primeiro do Brasil. Exatamente. Senador, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Construindo. Bom trabalho. Muito obrigado. Agradeço a você, especialmente aos nossos telespectadores, pelo privilégio da audiência, e coloco-me à disposição para que a gente possa receber sugestões, que a gente possa continuar esse debate em favor do nosso desenvolvimento, porque a gente tem uma compreensão muito clara de que o Maranhão só vai melhorar o social se o Maranhão melhorar o econômico. E o econômico, nos dias de hoje, ele não pode ser um econômico a qualquer custo. O desenvolvimento ideal é o desenvolvimento que alia o social, o econômico e o ambiental. É o chamado desenvolvimento sustentável. São Luís vai ter indústrias ambientalmente corretas. A hora que precisar ter uma indústria maior, como uma refinaria, uma siderúrgica, ela poderá ser feita na região, no continente, ou em Bacabeira, ou em Rosário, ou em Catu. Para isso, o projeto prevê que, por decreto presidencial, pode se estender a área até o continente. De modo que a gente tem estudado muito esse assunto, Bianca, a gente tem se dedicado muito, porque a gente acredita firmemente que este projeto é o projeto mais importante que tem para o nosso Estado. A gente volta ao estúdio. E no próximo Construindo, na sexta-feira que vem, ainda temos a entrevista com o senador Roberto Rocha. O assunto é de interesse de milhares de pessoas em São Luís. A aprovação pelo plenário do Senado da venda de terrenos de marinha em todo o país. Aqui em São Luís, muitas pessoas vêm lutando na justiça para resolver essa questão. O senador Roberto Rocha, presidente da comissão mista, também apresentou a emenda que trata da anistia de pagamentos de obrigações, como a taxa de ocupação, foro e laudêmio, pelos moradores de terrenos de marinha. Mas esse é o assunto do nosso próximo encontro. E o Construindo ainda não terminou. Dá uma pausa, segue para o intervalo que no próximo bloco a gente volta com o presidente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, Oswaldino Pinho. Eu espero você, já já. E atenção, empresas do mercado imobiliário de São Luís, o programa Construindo, como eu disse na semana passada, é uma realização do Sinduscom e da ADEME Maranhão. Na semana passada, a gente conheceu um pouco do trabalho desenvolvido pelo Sinduscom e hoje a gente abre espaço para a ADEME. Nesses primeiros programas, vamos mostrar para você como atuam essas instituições. A Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Maranhão, a ADEME, existe há 5 anos. A sede fica no edifício Jaracati Empresarial, um novo empreendimento que oferece a quem trabalha ou visita o local uma conexão direta ao shopping do bairro. A ADEME do Maranhão conta com o apoio de todas as associações espalhadas pelo Brasil e atua diretamente com profissionais do mercado imobiliário de São Luís. É a ADEME que faz a ponte entre instituições públicas e privadas em busca de convênios que ajudem no desenvolvimento do setor imobiliário. A associação também desenvolve projetos de capacitação dos trabalhadores das empresas associadas e também de responsabilidade social, como campanhas e parcerias em programas de conservação de espaços públicos. A ADEME se destacou junto ao Sinduscom no primeiro feirão imobiliário do servidor público, que movimentou o setor de construção civil e a economia no estado. E depois que você viu como atua a ADEME Maranhão, conheceu um pouco da história e do trabalho desenvolvido pela associação, eu converso agora aqui no nosso estúdio com o presidente da ADEME, Oswaldino Pinho. Seja muito bem-vindo, presidente, ao nosso programa Construindo. Obrigado. Bom, falando um pouquinho da ADEME, a gente viu aí na nossa pequena reportagem, no nosso pequeno VT, que a ADEME ela foi recentemente implantada no Maranhão. Tem 5 anos de atuação no estado. Além do trabalho de responsabilidade social, como a ADEME atua diretamente com as empresas, com os empresários? A ADEME tem a função principal em congregar todas as empresas do sistema imobiliário do Maranhão
com a finalidade de atingir interesses para os associados. Que tipo de interesses são esses para os associados? Nós temos muitos percalços durante aprovações, licenciamentos dos nossos projetos. E os empresários têm que ter um local para discutir os seus interesses e defender suas propostas. Então, assim, a ADEME, ela congrega esses empresários e lá a gente discute e procura a solução dos problemas. Presidente, eu gostaria que o senhor destacasse aqui também as outras parcerias com que a ADEME Maranhão atua aqui no estado. Bianca, a parceria maior que a gente tem é com o Sinduscom. O Sinduscom é um grande parceiro, soma muito com a gente, através do Fábio, um amigo, é uma pessoa proativa, uma pessoa que resolve. Então a gente sempre está junto, buscando todos os ideais em conjunto, né? E eu não poderia esquecer também de falar da minha diretoria, que a gente não faz nada só. Então, assim, eu conto hoje com 3 diretores e um vice-presidente. O vice-presidente é o Cláudio Casarrara da Treviso, tem um diretor de comercialização, que é o Giovanni Boana da Delman, temos o Anselmo Lobo da Ingeplan e o Breno da Canopus, que é o diretor institucional. Então, eu devo todo esse sucesso da ADEME a essa turma que me acompanha e ao Sinduscom também. Presidente, o senador Roberto Rocha destacou que muitos projetos de lei encontram obstáculos por causa do atraso na lei de zoneamento, no plano diretor de São Luís. Várias audiências já foram realizadas, mas ainda não se chegou a um ponto comum. Por que não foi definido? Um momento oportuno. Eu acho que nós já avançamos muito, já avançamos com 13 audiências, só faltam 2 para a gente conseguir. E a gente tem que definir o zoneamento e o uso e ocupação desse solo de São Luís. Porque quem vai ganhar é a população. A gente levanta, o gabarito levantado, aumentado, ele certamente trará uma diluição no custo dos apartamentos. Então a verticalização é importante que se tenha os recursos também, todos nós iremos ganhar, com certeza. Bom, eu gostaria também de falar sobre o nosso programa, o Construindo, está na 2ª edição nesta sexta-feira, e o Construindo é uma realização do Sinduscom e também a ADEME Maranhão. Fala pra gente por que foi pensado em desenvolver um programa de televisão junto com essa parceria que é o Sinduscom. Foi pensado porque não tinha forma melhor de você mostrar o que está sendo feito do que uma televisão. E na TV Guará, um programa que chegará a todo o Maranhão, com certeza. Eu agradeço a sua participação aqui no Construindo, presidente. Quem agradece sou eu. Muito obrigado. E o Construindo termina aqui, mas sexta-feira que vem tem mais, aqui na TV Guará. Na próxima semana é o primeiro dia de 2016 e já estamos preparando um programa especial. Vamos fazer uma retrospectiva do setor da construção civil em 2015 e também trazer detalhes sobre a medida provisória aprovada pelo Senado que trata sobre a isenção do pagamento de taxas pelos foreiros ou ocupantes dos chamados terrenos de marinha. Então não perca, até sexta-feira que vem. Eu espero você.